Já começamos com a Jana pontualmente, 7h07. Muito bom dia! Hoje, 22 de junho, estamos com o nosso Café com o Líder. Bom dia, Cá, bom dia, Jana, bom dia quem está assistindo aí conosco agora gravado. Preparem aí o seu café, porque a conversa é sobre liderança hoje. Novamente, tenhamos aqui papel e caneta na mão. Vocês, claro, precisam sair sempre com uma decisão daqui. A previsão de término, então, desse nosso encontro é 7h47. Quer dar bom dia real aí, cá, porque eu comecei a gravar no meio do teu bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos. Quem vai assistir presencial, né, aqui no online, quem vai assistir também gravado. Bora lá, porque começando mais uma semana, né? Foco, clareza e direção. Começamos aqui com o nosso código de cultura e a comunidade ela foi construída, né? Ela existe, ela tem esse desejo de reunir líderes que se comprometem com o seu desenvolvimento e com, né, o desenvolvimento do seu time, das pessoas que estão abaixo do seu guarda-chuva, para que assim tenhamos resultados sustentáveis. Mais do que conteúdo, né? Aqui é o lugar que a gente cria, que nos reunimos para que a gente cresça em conjunto, né? E é por isso que a gente baseia todo esse nosso desenvolvimento aqui nos princípios da comunidade. Aqui a gente lidera com intenção, então, como em todas as semanas, o objetivo dessa segunda é te provocar, provocar a nós também, para que a gente tenha uma semana com resultados a partir daquilo que a gente já desenhou, né, no dia de hoje, para aquilo que a gente já vai tomar de decisão agora de manhã, para que seja de verdade construído em cima daquilo que nós temos norteado como resultado da nossa semana. Pessoas são o centro da liderança, então é para lá que a gente vai olhar, né? Se tudo é sobre pessoas, é para as pessoas que a gente vai estar atento essa semana, começar em nós, por isso estamos aqui. Crescimento é responsabilidade pessoal. E nossa, mãe já dizia, né? Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, e estar, né, envolvidos aqui através do conhecimento para desenvolver, para aplicar, né, isso traz o nosso crescimento. Ambientes moldam líderes, nós somos a média das pessoas com quem a gente convive, dos assuntos que a gente escolhe estar. E que seja assim também nesse movimento de hoje. Compartilhar fortalece a comunidade. Então, aqui também a nossa provocação, já façam, né, aqui um movimento seu, dizendo que você está nesse horário já em desenvolvimento, seja ao vivo, seja no gravado, faça um story, faça um movimento para provar às outras pessoas que você está, provar não, né? Para mostrar às outras pessoas, inspirar as outras pessoas que você está em desenvolvimento constante. Sempre com respeito, sempre com disciplina, e acreditamos sim que pequenas evoluções geram grandes resultados. Então, esse é o convite. Escreva aí a data de hoje no seu caderno, o momento que você está agora, e já deixa aí o espaço para tomada de decisões. E hoje o conteúdo é com a dona Karina. Então, vamos lá. Tinha separado 5 As da liderança, mas eu disse, gente, para 40 minutos vai faltar tempo para tanto A. E aí eu enxuguei, escolhi ali entre o que para mim, né, na minha percepção e também na minha trajetória, o que faz mais diferença. E aí coloquei ali 3 As da liderança para a gente entender melhor, refletir melhor e colocar em prática ainda hoje, não é nem nessa semana. Kátia Monstra chegando. Então, separei 3 para a gente poder aprofundar mais um pouco, porque às vezes a gente traz muito conteúdo dentro de um curto espaço de tempo, a gente acaba não aprofundando um pouco mais, né? E se a gente prestar bem atenção e tomar decisão baseado nesses 3 As aqui, eu acredito que a semana vai ser muito diferente do que a outra que se passou, porque a gente sempre tem que fazer essa referência, né? O que eu tive na semana anterior, como foi, como eu posso melhorar para essa próxima que inicia hoje.
Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Você não pode liderar onde não enxerga. Os seus pontos cegos são os riscos que sua equipe paga e que você ainda não viu. E aqui eu já começo com essa frase porque o primeiro a gente vai falar sobre autoconhecimento. E muitas vezes a gente acredita que se conhece e por isso, por se intitular, eu sou a pessoa que já sou trabalhada no autoconhecimento, né? A gente acaba não percebendo os nossos pontos cegos. Porque a cada situação que surge, a gente acaba precisando de novos recursos para poder tomar uma decisão, para poder ser mais assertivo. Então, em algumas situações que a gente ainda não viveu, não dá para dizer que nós somos, que nós conhecemos um total de nós. Por quê? Porque ainda não aconteceu, né? Então, aqui, quando a gente fala de autoconhecimento na liderança, ele é a base, é onde tudo começa, é no autoconhecimento. Não dá para liderar projeto, não dá para liderar equipe, não dá para liderar uma família se eu não tenho essa percepção de quem eu sou e continuar nessa busca, porque ela não acaba, né? Costumo dizer que só acaba quando a gente parte daqui para um outro plano, porque enquanto a gente está aqui, a nossa missão principal é essa busca de se conhecer, né? E entender com as nossas capacidades, com aquilo que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai tomando consciência, como a gente pode ser melhor. Então, aqui é entender quais padrões que eu tenho de comportamento, né? O que vem se repetindo, e com esse padrão de comportamento, qual é o resultado que eu tenho? Porque não adianta nada, eu identifico, tá, ok, eu tenho esse padrão. Eu estou repetindo isso mais vezes durante meu mês, durante os anos que vão se passando, eu continuo repetindo. E aí eu analiso, identifico quais são esses padrões e identifico o resultado que eles estão me trazendo. E se eu não faço nada com isso, vai continuar tudo igual. Então, aqui eu identifico esses padrões, conhecendo que isso está fazendo parte de mim, porque eu estou ali, né, nesse looping. Mas a partir disso, eu mexo alguns pauzinhos, né? Eu troco, eu mudo, eu faço escolhas diferentes e começo a repetir padrões que vão me levar para um outro nível. Os gatilhos emocionais, o que muitas vezes vem externo e mexe com o meu mundo interno, né? Às vezes o que uma pessoa disse, às vezes, e aí comecem a analisar, né? Na última semana aí o que veio de externo, como você interpretou, qual emoção isso gerou e qual foi sua reação, qual foi seu comportamento diante disso. Porque os gatilhos externos, eles vão surgir. Né? Às vezes foi uma mal resposta, às vezes foi uma pessoa que não te respondeu também, e aí isso gera um gatilho. Né? Ou foi alguma atividade que você estava fazendo e de repente você se percebeu diferente, estranho. Forças reais. Então, o que de fato, né? E aí a gente valida naquilo que a gente já fez. Que forças reais eu tenho dentro da minha liderança, dentro da minha experiência. Né? Quais foram as vivências que foram trazendo competências, né? Habilidades, muitas vezes virtudes, né? Que elas vão aflorando de acordo com aquilo que eu vou vivendo. E quais pontos cegos? E aí a gente vai entender
Karina, mas se é cego, eu não estou conseguindo enxergar, né? Como que a gente pode começar a perceber esses pontos? Como eles podem se tornar visíveis? Se eles estão cegos e eu não estou conseguindo enxergar, é muito difícil. Deixa eu só mudar uma redundância aqui que está me incomodando na tela, inclusive. Então, eu preciso compreender que esse ponto cego eu não estou enxergando. Pode deixar que eu mudo. Ah, já mudou. Não, já estou mudando aqui. Vou pôr desenvolver, não, vou pôr consciente. Muito bom. Então, aqui, quando a gente fala desses pontos cegos, eu preciso de talvez uma terceira pessoa, né? Ou uma quarta pessoa que consiga me ajudar a ter visão sobre esses pontos. E aí a gente vai depois numa ferramenta aqui, numa atividade, fazer isso, tá? Exercitar isso. Então, o autoconhecimento ele vai trazer para a gente força para tomar decisão, força para ser mais assertivo, força para construir relações de verdade. De verdade. Porque quando eu me conheço, né, eu gosto de trazer a analogia da garrafa d'água, e quando eu me conheço e eu sei o que tem dentro de mim é X, Y e Z, se tem alguém externo que coloca um rótulo dizendo que tem ao contrário ali dentro, outras substâncias, outros líquidos, não vai me incomodar, né? Porque eu sei o que tem aqui interno. Agora, quando nem eu sei o que tem aqui interno, qualquer coisa externa vai mexer com essa química aqui dentro, vai mexer com esse líquido aqui dentro. Por quê? Quando eu tenho dúvida, eu vou acreditar em qualquer coisa externa. Então, prestem atenção, né? Percebam o que te incomodou na última semana. Aí tem um ponto de reflexão. Talvez aí tenha um ponto cego também para você analisar, né? Talvez você esteja com dúvidas sobre quem de fato você é, né? E isso atrapalha nos relacionamentos, porque gera um gap, sabe? Gera um distanciamento. Porque se eu não sei, a outra pessoa, outros externos, tem que estar o tempo todo me validando, dizendo, ah, você é bom. Ah, isso que você faz é ótimo. Continue assim. Aí eu preciso que as minhas relações me digam que eu sou boa o suficiente para eu continuar. Tá? Então vamos lá para a atividade. A ferramenta que tem é a pergunta dos 3 espelhos. Então é como se a gente fosse em cada um dos espelhos, e isso aqui eu tenho que fazer com uma certa frequência, né? Para eu entender a evolução nisso. E aí, pensando na liderança, como você se vê como líder? Como você está se vendo nesse espelho? Tá? Então, você vai no espelho e vai fazer essa pergunta: como você está se vendo? O outro espelho é como você acha que a equipe te vê. Então, como será que a sua equipe tem percebido a sua liderança? Você? Será que ela festeja quando você não está? Ou será que ela sente falta de ter a sua presença ali? Será que ela é mais produtiva quando você não está? Ou será que ela é mais produtiva quando você está? Será que você está tirando os empecilhos ou você está colocando empecilhos? E aqui, empecilho, eu não estou dizendo crítica, tá, gente? Porque muitas vezes a gente precisa
de um olhar externo para entender que não está legal. E aí tem gente que não pode ouvir crítica nenhuma, que daí acha que a pessoa odeia ela, né? E aqui não é isso, tá? Aí a gente precisa um pouco de maturidade para entender, porque senão, sem autocrítica e sem crítica, e aí numa dosagem ok, o que acontece? A gente acha que está tudo bom. E aí a gente não muda mais nada. E aí a gente não melhora, porque, tá tudo bom, né? Bom é morno. Morno não é legal, né? Então, entenda aí, como é que essa equipe está te vendo? Qual é a diferença que você faz quando você está com o seu time? Qual é a diferença que acontece quando você dá direção no início da semana? Vamos imaginar aí, vamos supor que semana passada você não teve nenhum alinhamento, nenhum direcionamento com o time. E aí você mede o resultado. Aí hoje, quando você chegar lá com o seu time, você vai fazer uma reunião rápida e vai fazer um alinhamento. E a prioridade essa semana, onde a gente vai focar. E aí veja como que isso aconteceu. E aqui eu não estou dizendo reunião de 1, 2 horas e você ficar falando, e aí, o que a gente vai fazer? Não é isso, tá, gente? Porque tem gente que acha que isso aí é direcionamento. E não é, tá? Direcionamento eu já estudei o que aconteceu na semana passada, já fiz minhas análises, já entendi qual foi o resultado, qual foi as ações e resultados, e aí para essa semana a gente vai se direcionar para um outro ponto. E depois o terceiro espelho vai trazer o que você evita enxergar em si mesmo. Essa aqui dá uma dorzinha, tá? Porque tem coisa que a gente não quer enxergar. Tá ali, tá na nossa cara. Aí os nossos resultados estão trazendo isso. Os nossos relacionamentos estão trazendo isso. A nossa conta bancária está trazendo isso. Só que a gente não quer enxergar. Porque dói, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que dói toda vez que eu falo, aquilo me trava, é exatamente esse ponto que eu preciso trabalhar, né? Então, muitas vezes a gente não quer enxergar porque dói, né? Então, às vezes é melhor eu não olhar para isso, porque aí eu fico chateada comigo mesma. Então, é melhor eu não olhar. Tudo bem, vamos botar um pano quente, né? Em cima dessas coisas que a gente não quer enxergar, porque dói. Vamos colocar um pano quente. Vamos usar um band-aid numa fratura exposta, naquilo que está interferindo você ser um líder de respeito, ser um líder bem-sucedido. Vamos colocar um band-aid aí nessa fratura exposta, né? Vamos enxergar, não? Esses 3 espelhos vão trazer isso. E talvez, aqui eu peço, né? Quem já tem papel e caneta na mão aí e pode fazer isso, né? Eu sei que alguns às vezes estão até em trânsito, mas depois, quando vocês chegarem num lugar que dá para fazer, anota. Qual é essa coisa que te incomoda e você não quer enxergar? Você não quer nem falar sobre. Anota aí, porque esse é o ponto do autoconhecimento que vai fazer a virada de chave, porque é onde a gente não olha, é aí que está a nossa chave para virar e para fazer diferente, tá? Coloca esse ponto no centro e depois puxa várias setinhas e coloca que ação que eu vou tomar para mudar isso. Quais são as ações? E aí nessas flechinhas vocês vão colocar as ações, tá? Que daí aqui já é uma segunda ferramenta dentro dessa ferramenta aqui. E a distância entre essas respostas que você colocou ali é onde está o seu crescimento.
tá? Vai ser ali. É esse ponto que precisa mudar. E é aí que vai mexer. Muito bem. Então, essa aqui é a ferramenta que vocês vão utilizar no primeiro A, que é o A do autoconhecimento, tá? Combinado? Depois a gente manda em PDF para vocês, mas quem já tem papel e caneta na mão aí, já vai anotando para vocês já entrarem em ação. O líder que culpa só o ambiente não cresce. O líder que assume o que está sob seu controle cresce sempre, mesmo quando o cenário é desfavorável. E aqui a gente vai puxar para o segundo A, que o segundo A é a autorresponsabilidade, né? Nós, enquanto adultos, quando a gente adultece e com isso a gente amadurece, a gente puxa a responsabilidade dos nossos resultados para nós. Porque o grande erro aqui é quando eu transfiro toda a culpa, tudo que acontece no mundo, é do mundo, né? Então aqui, cuidem muito com o discurso que sai da sua boca. E aqui eu tô falando e tô me olhando também, tá? Ressoa. Porque muitas vezes a gente tá com um discurso de que ou a gente ouve disso externo, e aí a gente fica com isso repetindo frases de outras pessoas que, sabe, que culpam o governo. Entra governo, sai governo, a culpa é do governo, né? Tá ruim, a culpa é do mercado. Tô olhando só o meu concorrente, né? A culpa é, sei lá, até tem gente culpando, a culpa é do meu diretor, a culpa é porque ele é assim, não tem jeito, né? A gente ouve muito isso na liderança. A culpa é do meu time, não é minha. A culpa é da minha família, a culpa é do meu marido. Sempre é externo. Olha só que perigo aqui. Aqui é uma zona de risco muito grande. Quando eu transfiro toda a responsabilidade da minha vida para o outro. Não parece uma certa demência aqui, gente? Quando eu dou para o outro para tomar conta da minha vida, porque eu não tenho condições de fazer isso. E aí, tudo em volta tem a culpa, né? E aqui não é autopunição. Aqui é o compromisso de que você é o principal agente de mudanças. Dessa mudança que você quer. É você. Né? Assim, a gente ouviu em vários eventos que a gente já foi, o pessoal de gestão, né? De gente, de gestão também, de gestão de negócios, falando assim, gente, entra governo, sai governo, a gente cresce. Por quê? Porque toma a responsabilidade para si. E no Instituto a mesma coisa, tá? Não foi governo nem X nem Y que fez as coisas acontecer. Em todos os anos nós crescemos. Todos, desde quando a gente começou. Por quê? Porque quem acompanha a gente vê, né, o quanto a gente, ó, rala. Porque a responsabilidade, se der certo, é nossa, e se não der, também é nossa. Né? E o que a gente faz com esse a responsabilidade também é nossa. Então, aqui a gente assumir isso. Isso aqui, quando eu tomo essa consciência, muda, tá? Muda.
Se tiver alguma coisa, e aqui, né, a gente vai já para a ferramenta, mas antes de ir para a ferramenta, se tiver alguma coisa aqui dessa fala, que você colocar assim, ó, isso aqui é meu e eu tô jogando para o outro. Anota isso. Porque aí você toma consciência e diz assim, não esse resultado não tá vindo porque eu tô colocando a culpa no outro. A culpa não é do outro. A culpa é porque eu dei. Eu distribuí essa responsabilidade para o outro porque eu não sei lidar com isso. E aí, a partir de agora, eu assumo isso porque eu preciso aprender a lidar com isso. Porque se você não fizer esse exercício, sabe o que vai acontecer? Vai continuar tudo a mesma coisa. Você só vai conseguir desenvolver essa habilidade se você começar a fazer. Olha só que coisa. Não transfira a responsabilidade que é sua para ninguém. Se você não sabe lidar com isso, aprenda. E você vai errar, óbvio, né? Mas é contigo. Bate no peito e diz: é comigo. Não sei lidar ainda, mas essa é a oportunidade que eu tenho. Certo? Anota aí então. O que é que você está jogando aí nas costas das outras pessoas para poder não dizer que você aprendeu a fazer, tá? Anota aí. E aqui, para ajudar a gente a entender, a gente vai construir 3 círculos. Quem está com um caderno aí já anota, faz um círculo menor, um outro como está aqui. E quem tiver com papel grande, coloca o que eu não controlo bem grandão ali, tá? E vamos lá. Para eu assumir a autorresponsabilidade, eu vou colocar no círculo central ali o que eu controlo. No círculo de dentro é o que eu controlo, o que está sobre o meu total controle. Tá? E aí vocês vão anotar ali e vão listar o que está sob o meu total controle, que é meu. Coloquem aí. E depois disso, vocês vão colocar coisas que eu influencio. Por exemplo, o que eu controlo? Eu controlo as minhas emoções, eu controlo meu tom de voz, eu controlo as minhas ações. Isso eu controlo. Isso tá aqui dentro, né? Eu controlo as minhas atividades, eu controlo os meus horários, eu controlo, né? Eu controlo aquilo que eu quero, como eu quero me alimentar, sou eu que controlo. Por mais que muitas vezes eu aja por impulsão, né? Isso é uma coisa que está sob o meu controle. Não é o outro. Não é porque o outro me oferece. Não, foi porque eu aceitei. Essa decisão está sob a minha responsabilidade, né? Depois, o que eu influencio? Existem coisas que a gente não controla, não está sob o nosso controle, mas a gente influencia, né? Por exemplo, a minha equipe. Eu não consigo controlar tudo que eles estão fazendo, que eles estão pensando, que eles estão agindo. Não consigo. Mas eu posso influenciar para que eles tenham consciência e só. Né? Eu posso dar feedbacks, eu posso fazer algumas conversas, e através dessas conversas, e através do meu exemplo, eu influencio. Agora, tenho controle total sobre o que o outro vai fazer com isso? Não, mas eu posso influenciar, ok? Ai, Karina, mas o meu líder, mas o meu gestor, ele tem uma personalidade que ele não muda. Ótimo, tá bom. Você não pode mudar ele, né? Mas o que você pode fazer para influenciar ele? E quer uma dica? Seja a melhor. Seja a melhor. Traga resultado. E aí ele vai começar a ser influenciado. Mas o que a fulana tá fazendo, gente? Que ela tá tendo esse resultado?
Você chama atenção. Agora, se você sentar na sua cadeirinha e ficar só reclamando, você vai influenciar também. Mas para todo mundo sentar e reclamar junto. Entende? E tem coisas que eu não controlo, né? Coisas que estão fora. Exemplo, o que acontece fora que eu não controlo? Economia, controlo? Não. Mas, ó, não controlo. Lembra que eu falei no início? Nosso instituto só cresceu. Teve empresas que faliram, fecharam. Tá? Agora, se a gente estivesse lá atrás, sentado e dizer, ai, Grace, não vamos fazer mais nada, não. Não tem o que fazer. Fechamos a porta. Porque tá todo mundo falando, não é assim? Tá todo mundo falando que vai dar certo. Tá falindo tudo. Vamos mudar para outro país. Não é assim? Ouvi várias vezes isso, tá, gente? Várias vezes. Aí o que acontece? A gente tinha fechado mesmo. Entende? Mas aí quando eu decido que eu vou fazer, e aí o que eu não controlo, eu não vou colocar energia. Aonde é que eu tenho que colocar energia aqui? No que eu controlo e no que eu influencio, principalmente no que eu controlo. Porque tem coisa que não tá, gente. E aí tem gente que tá fazendo o quê? Tá focando só no que eu não controlo. Ah, eu vou focar só na economia, porque se a economia não melhorar, não vai. Eu vou focar lá. Aí eu não faço nada. Para onde que eu vou? Entende aqui? Nesse ciclo, nesses círculos aqui, a gente vai entendendo onde a gente vai colocar a nossa energia. E aquilo que não controla, gente, escuta e deixa passar. Porque senão a gente, de verdade, a gente adoece, tá? Escutando um monte de asneira que tem por aí. Então vamos focar no que a gente controla e naquilo que a gente influencia. Nossa energia vai para esse lugar. Combinado? Quem não fez, faça aí essa atividade depois, tá? Que ela vai abrir e expandir aí nossa visão. Você não pode liderar uma equipe além do ponto onde você mesmo chegou. A distância entre o líder que você é hoje e o que a sua equipe precisa é exatamente o seu espaço da autoliderança. Isso quer dizer que se você não teve nenhum histórico de superação, de formação de resultados, assim, ó, eu preciso olhar o que eu já fiz até hoje, o que eu já fiz. Até esse ponto, você consegue trazer seu time, sua equipe. Agora, aquilo que eu não fiz, como é que eu vou levar a pessoa para um lugar que eu não sei aonde é, que eu não estive, que eu não faço ideia de como chega? E aqui, cuidado, porque tem muita gente que na teoria, né? Na teoria, até acredita que sabe, mas nunca foi. Nunca foi. E aí, o líder, ele precisa ter chego até o local para trazer o seu time junto, né? Eu vou direcionar porque eu já estive ali. Eu só sei, eu só sei falar sobre liderança porque eu já estive na trincheira. Eu só consigo falar disso porque eu já tive time, porque eu já formei time, porque eu já formei líderes, porque esses líderes já deram resultado. Eu só consigo falar sobre isso porque eu tenho histórico. Eu já percorri esse caminho. Estou percorrendo, né? Entende? Agora, se eu só estudei sobre isso, como é que eu vou falar para vocês onde vocês vão andar? Se eu nunca andei lá,
tá? Então agora a gente vai falar do terceiro A, que é o último. Ele meio conversa com os dois anteriores, mas ele traz uma visão um pouquinho diferente, que é a autoliderança. Aqui a capacidade de se guiar com clareza, intenção e integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Aqui é o A que multiplica todos os outros. Aqui é saber por onde a gente vai pisar. Onde eu vou andar? Qual é a minha decisão? Né? É ter essa clareza. E, de novo, seja intencional. Seja intencional em tudo que vocês forem fazer, todas as ações, todas as conversas. A autoliderança vem disso, né? Coloque uma lista aí. O que você tem delegado dessa autoliderança? Porque às vezes a gente tem dificuldade em delegar atividades simples do dia a dia, né? Lá da nossa rotina. Só que a gente está delegando coisas que são nossas, da autoliderança, porque a gente está se sentindo incapaz de fazer. Tá? Então, aqui, para vocês guiarem o time de vocês, vocês primeiro vão precisar se autoguiar. Né? Vocês primeiro vão precisar entender qual ponto da sua vida. Acredito aqui que todos já fizeram Roda da Vida, né? Mas quem não fez, entra aí no Google e baixa uma Roda da Vida completa, tá? Baixa essa Roda da Vida e olha lá. Faça esse exercício, essa atividade é uma ferramenta muito incrível. E olha lá qual é o ponto da sua liderança que você está delegando. Porque a roda da vida é da sua vida. Que ponto que você está delegando? Ai, Karina, mas é que o Beltrano faz tão melhor isso e eu não desenvolvi ainda. Vou passar para ele. Ótimo, então faça isso. Não vai se desenvolver nunca. Assuma o que é seu. Tá bom? E aí, para exercitar isso, a gente vai trazer essas perguntas e tem um checklist depois para vocês fazerem, tá? Para organizar todo domingo ou toda segunda de manhã, como hoje, por exemplo, vocês vão responder: o que eu aprendi sobre mim mesma essa semana? Tá? Essa é uma. Onde me desviei dos meus valores? Coloque aí. E outro, que versão de líder quero ser nessa semana? Qual é a versão? E aí, o que você vai fazer? Você vai salvar todas essas respostas, vai deixar registrado quem tem caderno, né? Quem gosta do caderno, vai fazer essas anotações. E na próxima semana, você volta e responde de novo. Por quê? A gente vai criando um histórico de evolução. Que eu fiz essa semana que deu muito certo. Ou essa reflexão aqui me ajudou. Vai criando esse hábito de fazer isso. Porque senão a gente está melhorando e de repente não está nem percebendo o que está fazendo. Ou a gente está piorando, porque isso pode acontecer também. Mas como eu não tenho histórico, eu não estou compreendendo isso. E aí a gente vai entendendo lá. Estou melhorando, estou piorando, estou melhorando. Nisso estou melhorando. Né? E aí façam esse exercício. Tá? Ele vai ajudar a dar melhor direcionamento, porque se a gente não parar para refletir, não tem evolução. Refletir e fazer diferente. Tá? Não é só refletir, ficar pensando lá, filosofando e não faz nada. Refletir e fazer diferente.
Combinado? Esse histórico vai mostrar a direção. E assim, eu acredito que deu uma incomodada, e esse é um ponto bom, né? Quando incomoda, a gente para pensar e faz diferente. Se assim a gente achar viável, necessário, né? Porque enquanto não doeu bastante, a gente não vai mudar, não. A maioria das pessoas continuam na mesma. Mas se incomodou, é porque tem pontos ali para a gente analisar e melhorar. Muito obrigada, Karina. Obrigada pelo conteúdo provocativo. Obrigada a quem esteve conosco ao vivo. Obrigada a quem está assistindo agora gravado. O desafio sempre é aqui trazer para quem está assistindo lá no YouTube, colocar sou da comunidade, para que a gente identifique que é através da comunidade que você está revendo esse material, tá? Então, esse é o convite. Se você não faz parte da comunidade, está assistindo, né? Entre na comunidade, o link está abaixo do vídeo também. E agradecemos o movimento de vocês estarem aqui. Esperamos aí que entrem em ação, né, Karina? Porque esse é o objetivo. Os resultados acontecem na ação. Desejamos uma ótima semana a todos e até breve. Tchau, tchau.